Olá, motoras! Meu nome é Ocias e a gente começa mais um episódio do nosso podcast do iBuscar. Aqui a gente fala sobre carros, o mundo automotivo, tá certo? E mais uma vez a gente traz aqui uns convidados especiais, o nosso amigo Lameck e o nosso querido aqui, o engenheiro mecânico Bruno Clemente, né? Graças a Deus o pessoal tá aqui com a gente, né? Coisa boa. Vamos aprender muito hoje sobre motores, tá certo? Eu vou falar do Lameck aqui, ó. O Lameck, ele é da Moita Representações, né? Um escritório de assessoria comercial de representações. O cara é especialista em prospecção de vendas, planejamento em marketing, com foco em Seal-in e Seal-out, e gestão de negócio. Olha que o cara é forte, olha que o cara sabe fazer aqui. Tá lá no Instagram dele, lá depois a gente coloca aí na descrição do nosso vídeo, ali no nosso Instagram. E acompanha lá, tá bom? Você que é do ramo automotivo, você que é da Autopeças, tá certo? Do centro automotivo, o Lameck traz muita coisa boa aí no seu Instagram. E também o Bruno Clemente, tá aqui, ó, nosso engenheiro, tá bom? Mecânico, também especializado em mecatrônica, engenheiro da empresa KSPG. E aí vamos falar um pouquinho aí sobre as peças de reposição aí que a KSPG disponibiliza no mercado, tá certo? Para os reparadores de veículos. Lameck, e aí? Animado aí para a palestra de hoje aí? Beleza, essa palestra de hoje vai ser muito boa. Foram convidados bastante gente, mecânicos, lojistas, o nosso setor, né? O setor automotivo, a paixão nacional é o automóvel, né? E lhe parabenizar pelo podcast, né? Aqui na cidade de São Luís, no Maranhão, na Grande Ilha. E lhe dar os parabéns. Bacana. A Lameck a gente já conhece de alguns tempos aí, né, Lameck? A gente se conhece já há algum tempo. De feira, Curitiba, aqui em São Luís, Autop, Brasília, é tanto lugar que a gente vai. Onde tem carro, onde tem peça, a gente está lá, né? Onde tem serviço. Peça de reposição, a gente está dentro. E a gente está direto. Meu nome é Lameck, vou me apresentar, Lameck Moita, eu tenho um escritório de representação comercial, fico sediado no Piauí, Teresina, e a gente faz esse trabalho no Piauí, no Maranhão, em algumas fábricas também a gente vai para o Ceará. E a gente faz esse elo entre as fábricas, os distribuidores e os grandes lojistas, né? E na verdade eu costumo dizer que a gente faz o elo na cadeia toda, que a fábrica se encontra ou fora do país, ou em São Paulo, ou lá no sul. Inclusive também tem fábrica no Nordeste, que a gente também trabalha como assessoria de representação comercial. O Lameck representa várias marcas aí. Hoje a gente vai falar da KS. Hoje mas a gente tem no escritório várias fábricas. Aí a gente vai trazer mais novidades. Então, se você quiser entrar em contato com ele lá para perguntar, passa lá no direct. Siga no Instagram, lá que ele pode entrar em contato. E pode vir o Brunozão aqui, tá com a gente. Muito obrigado pela presença, Bruno. Cara, eu que agradeço pelo convite. Estou aí junto com o Lameck. Meu nome é Bruno, como você mesmo já me apresentou. Eu sou um dos engenheiros técnicos da empresa KS Pistões. Na verdade, o grupo ele se chama Rheinmetall, é um grupo alemão. E depois eu explico certinho o que o grupo Rheinmetall faz. A gente tá de tempo aqui para detalhar certinho. Isso, só para você ter uma noção, a gente fabrica até tanque de guerra, cara. Tanque de guerra, mísseis teleguiados e por aí vai. Só não faça pedido agora, tá bom? Falando que não vende isso agora. Não vende, não. A gente só vende peça por enquanto. Mas o foco aqui é peças para motor. E eu sou responsável por fazer esse trabalho de campo. Eu atendo toda a região norte, alguns estados do Nordeste, e Espírito Santo e Rio de Janeiro e a capital de São Paulo. Então eu rodo o Brasil quase o Brasil todo. É muito trabalho, né, Bruno? Graças a Deus, é muito trabalho. Viaja muito? Viajo muito. Normalmente é uma semana sim, uma semana não. Às vezes, casa de ter que ficar 15 dias fora. Eu fiquei 15 dias agora na Bahia. Fiz um trabalho lá na região de Barreiras, depois Feira de Santana. Legal. Daí fiquei uma semana na fábrica e agora tô aqui em São Luís. Mas não é casado? Não, a mulher namora. Olha lá, pessoal, namora, tá certo? E é isso aí, pessoal. A gente tá aqui também e queremos falar sobre o nosso patrocínio, tá bom? Casa da Suspensão, tá bom? Vai lá, siga eles lá no Instagram, @Casa da Suspensão SLZ. A galera vende peças de suspensão e freio, tá certo? Você pode mandar um direct, você entra no Instagram, lá tem o endereço, localização, faz delivery. Tá, os caras têm as peças de menor valor e maior qualidade. Ó, não deixa aí de entrar no Instagram deles, tá bom? Que eles estão ajudando aqui a gente também a disseminar conhecimento. Tá? Então aqui é legal. Aqui, além da gente estar disseminando, a gente se diverte, cara. A gente conhece pessoas, faz network, a gente traz conhecimento para todo o ramo automotivo. E olha que é grande, né? Olha que é uma ramificação. Um carro, ele gera muita demanda
É verdade, Lamek? Muita gente você que conhece Elétrica, ar-condicionado, motor, estofado, ar-condicionado, estética, acessório, olha, Freio. cara, a gente vai muita passar aqui coisa. uns 5 anos com esse Pneu, podcast freio, aqui e não vai terminar de assunto. Não, assunto não. É muita coisa. Além E de Lamek ter um é a primeira aplicador, vez. tem um vendedor, Tem um novidades, fabricante, tem um fabricante, tem tem muita um coisa. distribuidor. Tem um distribuidor, tem um logístico. Cara, é uma cadeia que muito grande. emprega O muita... aplicador, tem muita É uma coisa. cadeia que emprega muita gente, é uma cadeia que tem vários profissionais, né, hoje. Isso. E é um público aí que tem que estar aqui, né? Isso. Tem que estar ouvindo, tem que estar curtindo. Então você vai lá, ó, curte, compartilha, tá bom? Se inscreve. Tu vai ativar o sininho, por quê? Porque a gente faz essas entrevistas, né? E a gente posta semanalmente. Então você precisa estar atento porque é muito conhecimento, é muita coisa boa, é muito legal. E caso você tenha uma dúvida, entre em contato com a gente. Se você quiser ouvir outras marcas, você quer saber outras curiosidades, manda pra gente que a gente faz um podcast disso mesmo. E a gente tem essa galera aqui importante. Lamek, e como é que tu achou a KS? Como a KS te achou? Porque tu é famoso, né, cara? E aí, como é que foi essa questão da KS? A KS, eu tenho já uma parceria com a KS, contrato assinado e tudo mais. Já tem uns 4 anos antes da pandemia, né? Sim. A gente está desenvolvendo esse trabalho, estamos indo bem, graças a Deus. E estamos indo no caminho, né? É um trabalho de frente de mesmo, frente, né? Você pode colocando aqui no Maranhão, Piauí, essa sua Piauí, terra Maranhão, aí que você rodo muito aqui, que roda demais aí. Já conheço muito. Isso aí, tem de 5 para 4 anos que eu trabalho com o KS. Legal, legal. Bruno, e vamos falar um pouco sobre motores, né? É o que a gente está aqui para falar. sim. Muita gente tem dúvida, cara. Tem muita gente aí que a gente sabe, como o Lamek falou, carro paixão nacional, né? Então, quando a gente pega um carrinho, tem vezes que é o nosso maior sonho, tem vezes que é o nosso maior problema. Pesadelo. É o nosso maior pesadelo. Então, a gente fala de sonho e fala de pesadelo também nos carros, né? Como é que funciona o motor, né? Hoje a gente, além da gente ter ouvinte, pessoas que conhecem o mercado, mas pessoas que hoje estão aqui assistindo porque quer conhecer, quer adentrar Só nesse tem um mercado. carro e liga Só tem um carro e liga e sai. E o que tu diz aí do motor de um carro? O que é? Cara, o que ele faz a função desse cara aí? O motor, basicamente, ele é uma máquina que ele transforma energia térmica em energia mecânica. Então, é que nem você falou. Hoje, se pegar, por exemplo, acho que a maioria das pessoas, da população, pelo menos a população brasileira, tem um veículo. Às vezes é um casal e cada um tem um carro, mas eles não se atentam ali qual que é o funcionamento, para que serve, né? E o motor é isso que eu falei, ele transforma a energia térmica em energia mecânica. Então, ali na hora da combustão, a energia térmica, né, o calor, tá fazendo com que os pistões se movimentam, e o pistão se movimentando passa esse movimento para o virabrequim, que faz a transformação da energia térmica e mecânica, que é o carro andar em movimento. Basicamente, explicando assim, bem básico, é isso. Transformar né? a energia então, térmica... Ele vai gerar uma combustão através do combustível, né? Ou do flex, ou do diesel. Isso, independente do combustível, né? Por exemplo, pode ser álcool, pode ser gasolina. Álcool, etanol, diesel. Do motor ciclo Otto, que é o gasolina e álcool, e o diesel, o que muda praticamente ali é a injeção, né? Então, por exemplo, um veículo Otto, ciclo Otto, tem a vela para gerar a centelha. Então, o motor ele tem os quatro tempos ali de funcionamento, né? Que seria a admissão, a compressão, a combustão e o escape. No ciclo Otto, o combustível, um veículo que não é aspirado, ele já está admitindo a misturar combustível, depois ele comprime, e depois tem a combustão, e depois ele sobe fazendo escape. Já no diesel não, ele só admite o ar, depois ele comprime, não tem a vela para gerar a centelha, e aí com o calor gerado com o próprio ar comprimido, na hora que ele injeta o diesel, acontece a combustão. Então a diferença hoje de um motor flex, de um motor diesel, seria isso? Basicamente a centelha da vela. Centelha da vela. Né? Sendo que o líquido diesel é um pouco mais denso, né? Sim, o motor diesel ele é um motor que ele trabalha numa rotação um pouco mais baixa, né? Comparado ao motor, por exemplo, a gasolina. O motor a gasolina você pode andar ali a mais de 6.000 RPM. Você pega, por exemplo, um motor, um carro automático, quando você coloca ali no S, você quer dar aquela ultrapassada, você vê que o giro sobe ali para quase 7.000. Sim. Já o motor diesel não, o motor diesel ele vai trabalhar ali em média uns 500, uns 5.000 RPM, mas só que ele é um motor para trazer para o veículo ter mais força, né? Então, é justamente por isso que hoje o diesel é preferido nos caminhões de carga. Isso, o poder de resposta é menor, mas só que ele consegue trazer um torque maior.
E a durabilidade do flex do diesel? Existe essa diferença de um... Sim. O motor a diesel, ele foi fabricado, na verdade, né? E ele até aguenta muito mais quilômetros do que um veículo a gasolina. Se você pegar hoje, por exemplo, hoje tem motores a diesel, o DC13 da Scania, que utiliza um pistão inteiriço de aço. Já não é mais um pistão de alumínio, já é um pistão inteiriço de aço. Sim. Inclusive, nós somos originais, quem fornece para a Scania e a KS. Que legal. Roda tranquilamente mais de 1 milhão de quilômetros. Quando se fala em vida útil do motor, tem várias variantes, né? Sim. E uma delas é o piloto. Então, pode o motor estar novo, se ele colocar um veículo novo na sua mão e outro na mão do Lamec, dependendo do jeito que você anda, o do Lamec vai rodar mais. Sim. Isso aí é fato. E a gente já vai falar como fazer isso. Esses motores, o flex, né? Que a gente vai falar, sempre consome mais? O flex do diesel, ou isso depende do pé também do cara? Depende do pé. Normalmente o diesel ele consome mais, né? Sim. Se pegar hoje um veículo, por exemplo... até pela robustez. Isso. Até pela robustez do motor. Ele é um veículo onde o diâmetro do pistão é maior, a taxa também é maior, então ele é um veículo que ele consome mais. Se você pegar, por exemplo, hoje um caminhão lá, um Scania que roda redondinho, ele vai fazer 2,5 litros por quilômetro. Sim. Já um veículo linha leve, veículo rodando redondinho pode fazer, e hoje a gente vê veículo que faz quase 16, mais de 16 quilômetros com litro de principalmente gasolina. Os híbridos, né? Isso. Híbrido, 3 cilindros. 3 cilindros, né? Cilindros. E o que a KS hoje faz para motor? A empresa ela se chama Rheinmetall, é um grupo, e nós temos 2 braços. Um braço é voltado para a parte militar, produtos bélicos, que é aquilo que eu falei, a gente fabrica tanque de guerra, armamento, mísseis teleguiados, e o outro braço voltado para a parte automobilística, que é o que nos interessa, né? Que é a divisão que eu faço parte. Hoje é originário da Alemanha. É uma empresa alemã, isso. Essa parte da Rheinmetall que fabrica produtos voltados para a parte militar, só na Alemanha. A gente não tem aqui no Brasil. Sim. E já para a parte automotiva, a gente tem uma planta na América do Sul, que fica em São Paulo, em Nova Odessa, que é onde eu trabalho. Inclusive, no mundo todo, nós temos praticamente aí mais de 50 plantas espalhadas pelo mundo todo. E dentro da Rheinmetall Automotive, nós temos 3 divisões. Temos a KS, que KS é de Kolben Schmidt, Kolben é pistão em alemão e Schmidt é o nome do fundador. Temos a Pierburg e a Motor Service. A KS ela é responsável pela fabricação de peças voltado para a parte mecânica. Daí quando eu falo em parte mecânica, pistão, bronzinamento, bloco, cabeçote, biela, pistões de pequenos diâmetro para cortadora de grama, motosserra, a gente fornece para... Então não só motor do carro, mas todos os veículos automotores que você pode... Fornecemos pistões... E para máquinas? Desde uma motosserra até um motor ferroviário, um motor marítimo. Sim. Pistão desde ali próximo aos 30 milímetros até quase um metro de diâmetro. É a estrutura enorme, né? Isso. De 1 metro de pistão é um motor muito grande. O nosso forte aqui no Brasil é o pistão, né? Mas a gente fornece, falando só da parte mecânica, biela, bloco, cabeçote, bronzinamento, válvula de admissão, válvula de escape. Daí parte Pierburg, que é a outra divisão que eu falei. Daí já entra todos os produtos, né, da parte mecatrônica. Então hoje a gente vê uma tendência muito grande dos veículos saírem com esses produtos voltados para a parte mecatrônica. A gente vê motores hoje 1.0, 3 cilindros turbinado. Sim. Então esses veículos eles têm ali uma bomba de alta pressão. Tem outros componentes, né? Isso. Outros componentes diferentes que a gente também fornece. E essa parte de mecatrônica, a gente pode falar que são sensores do carro? Só tá a parte de sensor ou é peça mesmo de metal como a KS produz? Não, tem a parte de sensor também que nós temos, mas a gente tem, por exemplo, uma bomba de óleo, bomba d'água. Que hoje também faz parte dessa parte mecatrônica? A bomba secundária, né? Sim, temos a bomba secundária. Tem um dispositivo eletrônico ali. Ela é comandada pelo módulo. Pelo módulo. Módulo. Entendi. Então toda peça
Olha uma coisa interessante. Toda peça comandada pelo módulo, a gente pode dizer que ela tem elétrica, né? Ela tem um sistema de tecnologia mecatrônica nela. Isso. Que nem essa bomba que eu falei para você que ela é comandada pelo módulo a bomba de água elétrica. Hoje, qual que é quando você liga o motor? A tendência é que esse motor ele chegue na sua temperatura de trabalho mais rápido. Sim. Até para ter uma combustão melhor. E depois ele tem que manter aquela temperatura de trabalho. Ela não pode exceder. Então, hoje essas bombas que são comandadas pelo módulo, que são totalmente elétricas, ela não está mandando sempre a mesma vazão de líquido de arrefecimento. Então, dependendo da necessidade do motor, ela vai estar mandando uma quantidade de vazão. Isso daí quem vai falar é o módulo. O módulo tá ali com seus sensores espalhados pelo motor, tá lendo tudo, mapeando tudo e aí ele manda o sinal. A bomba da água é controlada pelo giro do motor, né? Sim. O cara gira o motor lá e vai indo com o fluxo do motor. A gente tem também um outro componente que é a bomba secundária de ar. Essa é só para você assim ter uma noção. Essa bomba ela pega o próprio ar de admissão e manda lá em cima da válvula de escape. Então o ar que está entrando ali e ele na admissão, quando ele chega na válvula de escape, cria uma oxidação, é como se fosse uma outra combustão. Sim, então ele até economiza. Tudo isso é para fazer o quê? Para fazer o catalisador chegar na sua temperatura mais rápido. Sim. Porque o catalisador ele tem uma função que é de filtrar, né, o gás. Todo o gás para não trazer essa... Isso. Então ele tem que chegar à sua temperatura mais rápido. Sim. Então quando na primeira partida, antes do motor chegar na sua temperatura, que o catalisador está na sua temperatura de trabalho, essa bomba secundária de ar está funcionando, mandando o ar ali, está fazendo essa outra combustão, ele vai chegar na sua temperatura de trabalho, assim que ele chega, daí ela não funciona mais. Daí tem uma válvula Só lembrando, pessoal, que para ter combustão tem que ter ar. Então, quando eles falam que é de admissão, é o ar que entra para fazer essa combustão. E o de escape é que precisa sair o gás carbônico, né? Isso. E aí o gás tá faz aquele filtro, né? Sai aquele gás que já foi queimado, sai aquele gás e é filtrado para poder não entrar no ambiente, né? Que é a função do catalisador. Isso, o catalisador. Né? Que faz essa filtragem. Tem isso e muito mais outros itens que a gente fornece e é original. Aí para vocês verem, vocês têm que entrar lá no site ou falar com o Lamec aqui, com o Bruno para poder entender toda essa parte, né, pessoal? Mas interessante, quando a gente fala as funções básicas do motor, né, essa questão básica, muita gente me pergunta que a gente precisa, quando a gente for ligar o carro, para isso manter melhor a qualidade do motor, que a gente liga o carro de manhã cedo, a gente precisa esperar uns minutos, né? Para depois isso sair. Por várias questões técnicas. Isso é verdade mesmo? Isso é interessante fazer? Para esses veículos mais novos, eu não diria esperar alguns minutos. Sim. Mas, bom, eu falo por mim. Eu vou dar a primeira partida do veículo, do dia, eu ligo a chave, meia chave, espero apagar a luz ali, as luzes do painel, escuto o barulho da bomba injetando e aí eu dou a partida. Eu dou a partida e já não saio de primeira. Eu dou a partida, espero ali alguns segundos e depois eu saio. Ah, bacana. Eu também acho dessa forma. O importante também é você, por exemplo, porque eu falo de já dei a partida e já vou sair. Porque o motor ali, as peças ela tem a sua dilatação. Então as peças ela tem materiais diferentes. Então ela dilata numa velocidade diferente. Então, falando por experiência própria, às vezes chega pistão para garantia e que as pessoas falam, mas engripou. E aí a gente tem o conhecimento lá na fábrica, tem as pessoas que analisam as peças e algumas dos motivos desse engripamento é quando você vê que a pessoa, um fato é a pessoa já ligar o carro e já sair. Não Sim. espera chegar numa temperatura. A lubrificação certa. E aí entra no fato também que eu falei, né? Das peças ser de material diferente e ter o seu tempo de dilatação diferente. Então, se eu não respeito pouco tempo, né? Eu quero logo acelerar e botar tempo, aí isso também pode, de alguma forma, né, trazer alguns prejuízos. Mas fragilizando o motor. Essa palavra falou sobre engripar. O que significa mesmo? Enferrujar esse pistão? Não, eu não diria enferrujar. É quando o pistão... Só para você entender, entre o pistão e a camisa tem a folga de óleo. Sim. Que é onde tem a película de óleo ali, que o polimento está segurando a película de óleo e para ter a lubrificação para o alumínio do pistão trabalhar em contato com a camisa. E quando ele engripa é quando ele dilata e ele se expande. Ele se expande e aí já não tem mais
essa folga de óleo. Aí ele já entra em atrito com Ele já está trabalhando em atrito com a camisa. Tem vários fatores que pode fazer isso. Um desses fatores é isso que eu falei. É já ligar o carro e sair acelerando, mas tem outros fatores, como por exemplo um torque de um bloco, ou para linha leve, quando vai aquecer a biela, aquece em demasia, não tem o controle ali da temperatura. Então já peguei várias pessoas que aquecem, por exemplo, em maçarico e depois engripa por isso, ele vai engripar a 45 graus ali dos furos do pistão. Legal. Do pino. Então tudo isso vai acontecer porque a máquina ela vai ter um problema, né? Então se acontecer isso, vai acontecer o problema e ela precisa fazer o reparo. Porque hoje um cliente ele poderia exigir a KS para ser uma empresa de reposição das peças de motor. Por que tu hoje, como representante, claro, né? Você é representante lá, mas qual seria o diferencial? Por que eu vou fazer o motor do meu carro? Teve esse problema, eu fui incompetente, eu fui displicente em relação a isso, ou teve outras questões, né? Uhum. Por exemplo, se vazar um óleo do motor e a gente não prestar atenção, acabou, né? O motor acabar vai danificando. E aí, a KS, o que ela me traz de benefício para mim reposicionar essa peça do meu motor? Hoje o meu melhor argumento, não hoje, a KS é uma empresa com mais de 100 anos de existência, né? Mais de 100 anos de competência automobilística fornecendo para as principais montadoras. Então nós fornecemos tanto para, como eu falei para você, desde pistão pequeno para uma motosserra até pistão para linha ferroviária. Então nós somos originais para quase todas as montadoras hoje a nível mundial, as mais conhecidas a nível mundial, nós fornecemos. Sim. Seja uma parte mecânica ou a parte mecatrônica. O nosso nível de qualidade é muito alto. E a qualidade é um assunto que nós batemos muito na tecla e a gente preza muito pela nossa qualidade, pelo nome da empresa. Então, eu diria para você, por que você deve instalar um produto KS? Porque provavelmente o item que vai estar lá no seu carro que você vai estar fazendo a troca é um produto KS. Sim. Isso daí eu posso falar para você. Aí você vai substituir pelo mesmo produto. Pelo mesmo produto. Que legal. Então, pessoal, se você sai de uma montadora e tem a mesma peça e você precisa colocar a peça, vamos colocar a original, não é verdade? Que é hoje uma das garantias que os reparadores dão. E já temos aqui na região, né, de São Luís e Maranhão, nos principais distribuidores e nas principais lojas, né? Certo. Para lhe fornecer. E aí não é preciso você ir para São Paulo não, em qualquer lugar não. Tem você São Luís, aqui no Maranhão, você tem a Maranhão responsável para isso. Tem. Você pedir o seu repositor, as lojas de peças vai estar lá. Tu falou uma coisa interessante, Bruno, que entre o pistão e ali a camisa, ali tem uma folguinha e é lubrificado ali, né? Sim. Então vamos falar sobre óleo. E tem um anel de segmento. Anel de segmento, ela tem o anel de segmento ali que segura as coisas. Isso. O óleo, cara, qual é a função desse óleo, né? Dentro do motor. É importante mesmo esse óleo dentro do motor, cara? Sim, o óleo é muito, muito importante. Porque o motor são várias peças móveis ali funcionando. E ele precisa desse óleo para estar lubrificando. Porque se não tem um óleo, vai entrar em atrito, peça com peça. E aí é onde começa a engripar. Então o óleo ele é muito importante. E aí, pessoal, que é interessante entender, né? Se não tiver óleo, uma peça de metal vai bater em outra peça. Porque o motor é feito de metal, né, Lemek? Alumínio, metal. Todo alumínio, metal. Então, quando esse óleo ele não está junto com esse motor, ele vai bater um no outro e vai danificar. E aí não vai rolar bacana. Então, como o Bruno falou aqui, é imprescindível o óleo do motor. Isso. E quando é que eu preciso trocar, Bruno? Muita gente aí tem uma... Eu sei que não há uma opinião, tem algumas opiniões divergentes, mas alguns não, você tem que trocar com 5 mil quilômetros ou 5 mil quilômetros ou 6 meses. 10 mil quilômetros ou 6 meses. O que tu aconselharia como engenheiro mecânico? O óleo que tem que ser usado no seu veículo é aquele que o manual do seu veículo está informando que tem que ser utilizado. Se o manual está pedindo para utilizar tal óleo, então é aquele que você tem que utilizar. E aí tem esse prazo, né, de quilometragem ou o tempo de 6 meses. É 5 mil quilômetros ou 6 meses. Eu rodei 5 mil quilômetros em 3 meses. Está na hora de trocar. Já passou 6 meses e eu andei 1.000 quilômetros, está na hora de trocar. Então, tirando uma curiosidade minha, mas isso tudo influencia também como o motorista ele usa o carro dele, né? Se ele usa o carro dele em alta potência toda hora, ele vai também agredir o próprio óleo que está no motor. Isso. Se ele usar aquele motor dele toda hora forçando, ele vai perdendo a vida útil.
do óleo também, entendeu? Então ele tem que trocar esse óleo mais rápido. Porque aí você andar com ele normal dentro da cidade, também tem certa cidade que é muito quente, também já é outra. E se eu não me engano, já tem nos manuais, né, de autorizados, quando falam. você tem uma exigência maior do carro, Você tem que trocar tanto, isso. né, de quilometragem, Isso mesmo, quando tem isso. menor exigência, Isso. você faz isso. Entendeu? Aí, quando levanta a palhetinha do óleo, de quanto tempo, Lameque? Aí você também que está no mercado. Quanto tempo que eu preciso olhar isso? Você precisa todo dia ver isso? Eu digo na sua dúvida. Na sua dúvida. Eu acredito também que todo mundo conhece o veículo que tem, né? Por exemplo, eu não tenho o costume de olhar toda semana. Então, uma vez por mês eu vou lá e olho. Mas eu sei que o meu veículo não tem perca de óleo. Sim. Então eu sei que eu faço a troca ou no tempo ou na quilometragem. E eu sei que nesse período eu não tenho um outro fator que vai interferir ali para eu fazer pro veículo perder o óleo de lubrificação ou tá queimando. Mas eu tenho o costume de verificar uma vez por mês, mais ou menos. Eu faço duas coisas, que eu não sei, pode me corrigir, né? Engenheiro mecânico aqui do lado, né? Eu não posso falar muita coisa. Uma das coisas que eu vejo na minha garagem, eu acho que é uma coisa para todo mundo que está nos ouvindo. Toda vez eu dou uma olhadinha na minha garagem. Será que tem algum pingo de óleo? Não necessariamente um óleo pode ser de motor. Porque o motor em si tem vários óleos, né, Namé? Óleo de motor, óleo... O carro em si, né? O carro em si. Tem vários óleos. Óleo de freio, óleo de motor, óleo da caixa. Óleo aditivo, radiador, tem vezes que tu olha e pensa que é óleo, né? Pode ser um aditivo do radiador. Então, eu preciso olhar na minha garagem. Cara, tem alguma coisa pingando? Tem alguma coisa errada. Uma coisa errada. Então já coloca lá a interrogação. Então vamos logo lá na oficina. Assim, eu vejo assim, às vezes quem usa o automóvel, né, fica com muita dúvida, uma fumaça diferente, alguma coisa. Sim. Isso ali já é um sinal diferente, que não é para ficar fumaçando. Alguns né? me dizem que o carro fala. Isso, fala. Ele fala. Se você prestar atenção... a perca de óleo que o Bruno falou não é só externa. Sim, é isso que eu ia fazer. A minha pergunta daqui a pouco. A perca de óleo, tá bom. A externa, né? E a outra coisa que eu também Tem faço... perca interna, né? Tem a perca... vamos falar já sobre interna e externa. Tudo bem. A questão da segunda coisa que eu observo, o painel. Isso. Painel. Pô, cara, Ele diz muita o carro, ele vai falar algumas coisas. Sim. E se você tá Se de o óleo olho... baixar... Porque muita gente não olha o painel do carro. Passa desapercebido. Então tu olha aqui. Se a luz é vermelha, alguma coisa é urgente. Pare logo. Não é verdade? Sim. Se for amarela, cara... Atenção, hein? Atenção, tem alguma coisa que é errada. Verdinha é porque tá funcionando um negócio legal. Esse é meu dilema. E esse tempo que eu estou no mercado. Então, eu até vi um meme na internet que vai dizer a pessoa ligando para outra amiga e disse: olha, tem uma luz do Aladim aqui que acendeu. a lâmpada do Aladim acendeu aqui no meu painel. Faz 3 pedidos, então. Faz 3 pedidos. Retífica, oficina e peça de motor. Ele falou isso. Então, uma luz de óleo, ele é uma referência que você olha e já vê que alguma coisa está errada, né? Aquela luz, ela indica pressão do óleo, né? Então, se ela acendeu, é porque a pressão do óleo está baixa. E aí tem vários fatores. Ou seja, o óleo não está chegando nos dutos que precisam chegar acima pode ser. do Ele pode motor. aquecer o motor, porque a pressão tá pode menor. aquecer o motor, pode diminuir a pressão do motor. Ele pode ser a bomba que não está trabalhando certo. Você não percebeu entendeu? que vazou. Ou pode ser só o sensor que está com Pode ser só o sensor também. Então, tem muita coisa, aquela luz não quer dizer que o veículo está sem óleo. Mas o bom hoje, o que tu recomenda é parar de imediato. Sim, com certeza. Acendeu a luz, para. Acendeu a luz, para, com certeza. Isso. Porque pode ser um sensor que está queimado, mas também pode ser uma coisa mais grave, que é a questão do motor. Se você não parar, você pode ter um prejuízo maior. Muito grande. E aí a questão que Lameque chegou agora, né? Então a gente tem duas opções aí de terminar esse óleo. Vazando externamente, a gente tem como olhar isso, porque está pingando na nossa garagem ali. E tem aquele que o óleo... Some internamente no motor. E é por isso que a questão de olhar a varetinha de óleo de vez em quando é a necessidade, para ver se está no nível. Até porque a vareta tem um nívelzinho lá, né? Tem um nívelzinho. E quais são os fatores que podem levar um motor a perder esse óleo que a gente não vê? Cara, pergunta muito bacana, uma pergunta muito importante. Só para entenderem, é normal ter o consumo de óleo. Todo veículo ele tem um consumo de óleo. Mínimo que seja. E qual que é o consumo de óleo do meu veículo? A montadora também informa. Então, por exemplo, hoje a média que nós utilizamos para um veículo diesel é de 0,5% em cima do consumo diesel.
Consumo do diesel. Então, por exemplo, um veículo que roda 1.000 km e gasta 400 litros de diesel, ele pode consumir até 0,5% em óleo lubrificante. E isso quem está falando não é o Bruno, não é o Lamec, não é a fábrica, quem está falando é a própria montadora. Sim. Então isso é normal. E o que não pode é ter um consumo excessivo. Daí esse consumo excessivo tem vários fatores que pode levar a isso. Como, por exemplo, na parte de cima do motor, um retentor de válvula, que na verdade não é um retentor, é um dosador, porque ele permite a quantidade necessária para lubrificar a válvula. Então, dependendo o jeito que foi instalado esse dosador, ele pode, na hora que está passando ali pela válvula, pode machucar, e isso também permite que a passagem de óleo seja maior do que deveria ser. Pode ser pela turbina, pode ser uma folga excessiva das bronzinas, a linha de retorno ali da turbina pro cárter. Então tem vários fatores, mas os dois principais motivos hoje para um consumo de óleo, muitas pessoas falam, é o anel. Não, os dois principais motivos para um consumo de óleo é o brunimento, falando do diesel. Sim. E também para veículos linha leve, onde que é feita uma retífica que tem que fazer o brunimento, é o brunimento, o próprio brunimento, ele falando hoje assim do principal motivo, é o brunimento. Por quê? O brunimento ele é um processo de usinagem que tem que fazer ali na camisa, né, no cilindro. E são aquelas linhas cruzadas que tem. Você tem que, trocando um pouco miúdo, você tem que nivelar um pouco aquela peça. Ela tá um pouco marcada? É isso, mais ou menos? O brunimento, ele tem... é para marcar. É para marcar então. Isso. Legal. O brunimento, ele é feito, ele fica como se fosse, como que eu posso dizer? Riscado, né? Aqueles riscos cruzados que tem na camisa. Sim. E ele tem a parte funda que nós chamamos de vale e a parte alta que nós chamamos de pico. Quando um brunimento ele é mais robusto, feito com uma pedra de granulação mais baixa, ele fica com uns picos muito altos, um diferente do outro. E aí o anel, em funcionamento, subindo e descendo ali no pistão, ele vai quebrar esses picos. Sim. E aí o brunimento vai ficar bom, porque o brunimento quebrou. Mas só que nisso, o brunimento já danificou a face do anel. Ah, legal. Daí a vida útil do anel reduziu. Sim. E aí ele não está fazendo mais a sua função de vedar. E aí a gente começa a passar óleo, vai começar a queimar. Vai indo. É o principal motivo. E quando eu sei disso, o que eu preciso fazer? Tem que tirar a capa de cima do motor e fazer? Quando eu tô na fábrica, daí lá a gente tem o nosso 0800, já peguei vários casos. Pô, Bruno, fiz o motor, instalei aqui o anel e fiz todo o motor, fiz o brunimento, tudo, coloquei os itens, coloquei o anel e o consumo de óleo tá alto. Troquei somente o anel e aí o consumo de óleo parou. Por quê? O segundo anel que ele colocou já estava trabalhando num brunimento bom. Então o que eu recomendo? E eu sempre pergunto, o motor está consumindo óleo? Tá. Fez a retífica? Fiz. Qual foi a pedra que a retífica utilizou no brunimento? Utilizou uma pedra de 180, 150. Esse é o principal motivo do consumo de óleo. Então a probabilidade de ser por isso é muito grande. Então o que eu recomendo? Cara, faz a troca de óleo, porque esses picos quebrou, contaminou o óleo. Sim. E troca somente os anéis e monta o motor de novo, e aí fazer o assentamento do motor. Então, eu acho que a retífica é interessante, é importante nesse processo. Muito importante. Então, qual que é o brunimento que deve ser feito hoje? Nós chamamos de brunimento plataforma, que é o brunimento platô. Vai fazer o brunimento como sempre faz, normal, com uma pedra ali de 150, 180, só que a última etapa é passar uma pedra de granulação mais alta, 380. O pessoal da retífica que está assistindo. Isso. É dessa forma. Passa uma pedra ali de 380, 400, umas 3 vezes, o suficiente para quebrar esses picos. Sim. E aí o anel não tem, né, esse trabalho de quebrar, entrando em contato com os picos do brunimento. E o segundo motivo, mais falando do diesel, para os motores diesel, é a injeção. Então a gente já pegou vários produtos lá que vai para garantia, aonde a reclamação é consumo de óleo, e quando a gente pega o pistão para analisar, a gente vê a marca de injeção toda fora. E como que isso interfere? O diesel, ele não está sendo injetado, pulverizado na câmara de combustão, e aí ele não está sendo queimado. E esse diesel não queimado, ele vai correr pela camisa, ali na folga de óleo. O que ele está fazendo? Ele está diluindo o óleo lubrificante. Então, o anel, ele não está trabalhando mais em contato com a película de óleo lubrificante. Está trabalhando em contato direto com a camisa. E aí é onde começa a esquentar mais, vai dilatar,
e aí é onde começa a engripar. Daí de cima para baixo do pistão. Que sou Olha. um bombista, né? Pô, Tem cara, muito bombista, é bombista aí. Então, uma Bombista coisa muito aí. importante Galera também. aí da área de injeção, né? Uma coisa muito Isso, importante também ali na hora de fazer o recondicionamento do motor é sempre fazer ali a verificação Nos bomba, bicos, bico. bomba. Sim. Porque isso interfere disso diretamente. eu acho que eu já fiz alguns. É imprescindível, né? O cara bota um motor, vai botar uma bomba velha e do mesmo jeito não funciona. Não. Tem que fazer o reparo da bomba de alta, né? Hoje bomba de alta, né? Sim. Há uma diferença aí, mas isso aí é para outro podcast, bomba de alta, bomba injetora. Isso é outra. E os bicos injetores, né? Que Isso, precisam isso. fazer. Toda vez que eu fazer isso, eu preciso trocar o filtro de óleo. Porque a gente falou sobre o óleo. Sim. Isso. E o filtro faz parte desse processo também de troca. Isso é o certo? É um risco muito grande. Se tiver Porque- alguma impureza, né? Na troca anterior, a Porque impureza o filtro está no ele tá filtro. filtrando todo O o óleo objetivo do lubrificante. Filtrar o objetivo do óleo. filtro, as né? impurezas do motor. Daí você vai colocar um óleo novo E num não vai filtro botar que velho. num filtro velho que já filtrou todas as impurezas do óleo antigo. Não tem lógica, né? Vai contaminar o Vai óleo contaminar o novo. óleo novo. Olha, E não, tem tem muita que gente trocar. hoje, reparador, diz, não, cara, tem só 5 mil quilômetros, deixa deixa o filtro, eu vou só trocar o É um óleo. risco muito grande. É muito- Isso já. Algumas pessoas falam que depois que tu faz uma retífica, por exemplo, nessa questão de vazamento de óleo, tu precisa rodar 1000 quilômetros para trocar o óleo. Isso é comum, isso é certo ou não? Roda os 5, 10 mil quilômetros. Né? Alguns dizem que é por causa das pecinhas do motor que ficam da retífica, sai aquele óleo de 1000 quilômetros para colocar um e aí vai ser normalmente as trocas. Isso, Isso é coerente? É coerente sim. Daí cada, por exemplo, linha leve é um padrão, linha pesada é outro. Para linha pesada a gente já indica rodar uns 30 mil quilômetros. Sim. É Até fazer- moto, né, Bruno? Até moto. Até moto. Até moto. Nós somos originais também, nas Olha. principais marcas, viu? Só para. Cara, eles faltam só Deixar. ir pra NASA agora e levar botar um foguete lá. Somos originais nas principais marcas. os caras nas fazem ruas. muita coisa. Somos originais desde a década de 60 que a gente é original. legal. E é normal que o veículo ali no seu período de assentamento, né, ele consuma, na verdade, um pouco mais de óleo. Até ele se assentar mesmo. E aí eu acho que é necessário, né? Como tu falou que é coerente, você fazer essa retífica, fazer esse reparo do motor e deixar um período curto para trocar logo um óleo, um filtro, Isso. né? Para colocar o óleo mesmo que vai ficar. Isso, e rodando daí é com ele. seguir a manutenção conforme Ah, a beleza. especificação do óleo. Pessoal, a gente está chegando aqui já nos finalmente aqui do nosso bate-papo, né? E tem duas coisas que eu queria para tu falar. Um pouquinho sobre os reparadores, né? Aqui, que está assistindo esse podcast. Né? Quais os conselhos que tu poderia falar, né? Falando sobre até a KS também, Lamec também pode ficar à vontade aí. E depois eu quero falar também como a gente pode cuidar um pouco do nosso motor, né? A gente tem carro, as pessoas que não vivem nesse mercado, não sabem tecnicamente, né? Tem carro, fazer tem isso, moto, tem né? carro, tem moto, né? Tem seu carro lá. Como é que eu posso melhorar ou aumentar a vida útil do meu motor? Não é verdade? E aí, primeiro pros caras aí que estão nos assistindo, os donos de oficina, centro automotivo. né? Um conselho que eu sempre dou, cara, viajo bastante, como eu falei pra você aqui no começo, e aí a gente faz bastante palestra, né? E especificamente para os mecânicos, um conselho que eu sempre dou é fazer a verificação ali do motor. Na hora da montagem. Por que eu falo isso? Porque tem uma norma brasileira que fala que a responsabilidade daquele motor é de quem está fechando ele, de quem está montando. Sim. Então, por exemplo, você é um mecânico e o Lamec é a retífica e eu sou a fábrica. A responsabilidade do motor que você está fazendo, que você está fechando, é sua. Você trabalha com o Lamec é retífica, há 30 anos ele nunca errou numa medida. Sim. Eu sou a fábrica, eu já falei aqui que eu forneço para as principais montadoras, forneço há mais de 100 anos para as principais montadoras. Não é por isso que você vai comprar um produto da fábrica ou pegar um eixo que o Lamec usinou para você e já vai montar de olho fechado. Tem uma norma brasileira que fala que a responsabilidade é sua. Então, quando você está fazendo isso, sem ver, você está tomando toda a responsabilidade para você. Sim. Pode acontecer, por exemplo, de o Lamec errar numa medida? Pode Normal. acontecer. Ser humano Não ali, né? Ser humano. A gente é ser humano. Ser humano, não Eu tem estou pra sujeito correr. a erro, você está Tu tá sujeito a sujeito a erro, todos nós estamos sujeitos a erro. Então, é muito importante que você faça essa verificação. Por quê? Porque depois o problema vai cair em cima de quem? Em cima do mecânico. Do mecânico. Então, eu já fui visitar oficinas que quando eles vão fazer a montagem, por exemplo, de um eixo, virabrequim, o que eles fazem? Eles montam ali as bielas, colocam o eixo ali no bloco, eles giram, se não pegou,
se o eixo não rodou livre, Fechou. mas a folga pode estar excessiva. Sim. E aí não vai ter a lubrificação correta. Sim. Então tem vários fatores. E daí você fala, pô, Bruno, então um mecânico ele tem que ter um equipamento aí de medição? Cara, tem que ter. Não é só a retífica. Você não deve 100%, confiar 100% numa fábrica ou numa retífica. Então você tem que garantir o seu trabalho. Sim. Você vai montar um motor? Faz ali uma planilhinha, coloca ali as medidas que você está encontrando, certifica que realmente aquilo está dentro do padrão que deveria estar. E caso no futuro aconteça alguma coisa, você está respaldado daquilo que você fez. Então é um Bruno, conselho eu acho que eu sempre que dou. tu é tão coerente no que tu tá falando, porque não é só no ramo automotivo. Em qualquer processo que tu faça, tu precisa ter parâmetros de medição. Isso. Se aquilo ali vai fazer. Né? Um cara faz um telhado, o cara bota um piso, qualquer coisa. Tem um produtor, tem um cara que vai te oferecer, mas tem um aplicador. E esse aplicador ele tem que trazer medidas, ele tem que saber aplicar, ele tem que saber o Isso nível, mesmo. a densidade. Né? Então, Isso mesmo. tu tá falando uma coisa muito interessante que as pessoas têm que prestar atenção nisso. E a gente fala muito sobre capacitação aqui. Hoje as pessoas precisam se capacitar. As pessoas têm que estar capacitadas, o mecânico tem que saber mexer com um micrômetro, com um súbito. Até porque, por exemplo, eu posso fabricar uma camisa, eu não forneço direto para o mecânico, tem os meus distribuidores. Mas só que desde quando eu fabriquei até ela chegar na sua mão, que é o mecânico, ela vai passar pelo transporte até o distribuidor vai ter o armazenamento e depois vai ter o transporte até o mecânico. Então, várias coisas podem acontecer nisso. Uma coisa assim que eu sempre falo também, entrando nesse assunto de treinamento, o meu objetivo no treinamento não é ensinar ninguém a trabalhar. Sim. Até porque eu sei que mais tem eu para estar aprendendo com os mecânicos do que para estar ensinando. Então é mais uma troca de opinião mesmo, troca de informações. Eu tenho algumas informações que vai ser útil para eles e eu aprendo muito com eles também, com as dúvidas dele. Às vezes tem dúvida que eu não sei responder de bate-pronto, daí eu vou pesquisar, vou correr aí aos meus amigos lá da empresa. E aí que é bom, né? Também. E aí que é bom, porque é assim que Movimenta. funcionam as coisas, né? É assim que funciona. Ninguém nunca sabe tudo. A gente tem que estar com a mente aberta para aprender. E eu estar aqui hoje, aqui em São Luís, é um investimento. Sim. É um investimento da fábrica, da KS, para os mecânicos aqui da região. Então é muito importante que eles valorizem isso, né? Que eles valorizem, que eles compareçam. E aí pra gente fazer esse bate-papo. É uma empresa tão grande, né? É uma empresa internacional que está aqui e disponibiliza um mecânico, né? Um funcionário dele para estar aqui em São Luís. Né, que não é perto, né? Não é perto, não. É algumas horas de voo para chegar aqui. Eu acho que tem que se aproveitar, cara. Tem que sugar o Bruno ali, né? Vai lá e suga o cara, suga o cara. Pergunte. Como ele falou, a gente não sabe de tudo. Mas quando a gente pega uma demanda, a gente corre atrás e traz a resposta, né, Bruno? Tá aqui. Isso. A gente tá aqui, Lamec tá aqui para correr atrás, né? Justamente esse lugar onde a gente tá, né? O podcast que a gente está justamente para isso. Com certeza vai aparecer várias dúvidas, a gente está disponível. Vamos responder. Né? Eu vou ligar pro Bruno, vou pegar o número dele aqui no Instagram e o Bruno vai fazer um videozinho e vai mandar a resposta pra gente e a gente coloca no canal, né, Lamec, né, através aí da ajuda do Lamec, tá certo? E sobre aquela velha pergunta, como é que eu posso manter meu motor, né? Eu que tenho meu carrinho dentro de casa, que eu comprei muito suor, né? Porque sabe que o brasileiro compra com muito suor. Hoje, até que diminuiu um pouco lá o valor dos carros populares, né? Mas é um valor considerável, né? Uns 69 mil, né? Tu compra um carro, 79 mil. E como é que eu posso cuidar desse bem que eu tanto procurei, tanto me engajei para ter? Hoje a melhor maneira de você cuidar melhor do seu carro, você até falou, né? Hoje um carro popular é 69, 80 mil. A gente estava até conversando ontem, né, Lamec? Então, a melhor maneira de você cuidar do seu bem é mantendo as manutenções em dia. Então, revisão, fazer a troca de óleo no período certo, fazer ali a limpeza no circuito de arrefecimento com o aditivo correto, aquele que a montadora está indicando, e manter todas as revisões, manutenções em dias. Essa é a melhor maneira. Isso quando eu levo para um reparador. E no dia a dia, né? A gente fala também no dia a dia. O que eu posso fazer ali para... A gente até falou, né? Observar, né? Observar. Não é isso? Tem mais alguma coisa além... Sempre ficar bem atento, né? Porque é bem aquilo que você falou, o carro ele avisa. Sim. Então sempre ficar atento, porque você tem o seu carro, você está acostumado com o desenvolvimento dele, com o jeito que ele trabalha. Então é ficar atento, porque quando ele tiver com algum problema, ele vai dar algum sinal ali para você. Isso. E correr pro reparador. E numa viagem longa, né? É bom sempre fazer um reparo antes.
uma vista, um checklist, né? Em tudo, né? Fazer um pit stop. Não só em motor, né? Não só motor. E outra coisa também que influencia muito é o jeito de dirigir, né? Sim. Então tem isso também. E como a gente pode falar depois sobre o jeito de dirigir, né? Aí já vai entrar no assunto. Aí é assunto polêmico. Porque tem a galera que gosta de botar o pezão na embreagem. Então. Viver com o pezão na embreagem. Kit de embreagem. O kit de embreagem vai embora embora. rápido. Isso aí vai falar sobre o kit de embreagem. Tem a galera que gosta de pezão pesado no acelerador. Rotação sempre lá em cima. É isso mesmo. Pessoal, eu quero agradecer muito, Lamec. Cara, muito obrigado aí pela atenção que tu deu aí quando a gente pediu pra você estar aqui com a gente, tá bom, Bruno? Obrigado também, através do Lamec. Eu queria que vocês falassem um pouco aí das redes, onde o pessoal pode encontrar vocês. Certo. E como é que te encontra aí? Vamos ver teu Instagram aí. Tem o Instagram, que é Moita Representação. Tá lá o Instagram, você vai colocar lá, né? Vai colocar lá. Pode me seguir, pode me perguntar qualquer dúvida sobre KS. A gente tem outras fábricas que a gente representa, você vai olhar lá no meu Instagram. Sim, olha, o Lamec é muito acessível, cara. Todo onde o lugar que eu tô lá, que ele tá lá e ele me atende. A gente tem algumas fábricas aí que a gente o cara trabalha. É bom demais. Então, pessoal aí, Maranhão, Piauí, meu irmão, não perde Lamec de vista. E aí, Bruno, onde te encontra? Fala aí pra galera. Hoje nós temos os nossos canais, né, os nossos materiais de consulta, temos aplicativo para celular, é só colocar lá Motor Service no Play Store, tem também para quem tem iPhone, e temos o nosso catálogo que chama... existe uma plataforma que chama Catálogo Ideia, é só entrar no Google, colocar Catálogo Ideia KS, vai aparecer lá, você instala na sua máquina, e tem o nosso site também, que é www.ms-motorservice.com.br. São catálogos online que traz todos os produtos que nós comercializamos. Né? O nosso site, esse que eu passei, lá dentro do site, tem uma aba específica que tem todos os itens que nós comercializamos. Todo o portfólio lá da KS. Pode colocar uma referência aí, uma nossa, uma concorrente, tudo aparece. E o legal é que assim, quando você clica, por exemplo, que nem eu falei da parte mecatrônica, quando você clica lá, tem um coletor de admissão variável. Você clica lá, são itens que a gente fornece, que nós fornecemos, e quando você clica, vai aparecer como se fosse uma apresentação com informações técnicas. Então, todos os itens que nós comercializamos vai estar lá e com informações técnicas do seu funcionamento, para que ele serve, qual a função dele ali no motor. É um diferencial, né? Temos um canal no YouTube também, é fácil de encontrar, só colocar lá Motor Service ou KS. Tem vários vídeos curtos de montagem de bronzina, anel de segmento, válvula. Então tem várias, nós estamos aí nessas plataformas, né, e com muitas informações técnicas. Ah, legal. E todas essas informações aí, Bruno, passa pra gente, vamos botar aqui na descrição do canal. Vamos colocar no Instagram, tá bom? 0800, né? O nosso 0800, diferente de todos muito... podem ligar, o mecânico, o vendedor, é mesmo, 0800, dois diferenciais que eu já vi tem aqui. 2 técnicos lá. Dois diferenciais, o telefone que atende. Né? Isso. Anota esse número aí, ó. Qualquer dúvida. É 0800 721 7878. Vai lá, repete de novo. 0800 721 7878. 7878, fácil. Já gravei Fácil. aqui. Diferente de muitos 0800, né? Que você liga, às vezes cai na recepção. Cai no robô, lá cai direto é difícil cai no refeitório, no ambulatório, mas não cai na parte técnica. Aqui não, vai cair diretamente na parte técnica. Ah, legal. Sempre tem 2 engenheiros lá para lhe atender. Pode ser que seja eu ou algum outro companheiro meu de trabalho. Só o catálogo inteligente, como vocês falam, que tem na internet, né, de vocês, e mais esse telefone acessível a todo mundo, é um diferencial muito grande. É um diferencial muito grande. Então, pessoal, a KS está aí, né? A Moita Representações também está aí. Quero agradecer muito a essas 2 empresas grandes aí que vieram no nosso podcast, tá certo? Pessoal, não esqueçam, marca a gente aí, tá bom? Compartilha esses vídeos aí com a galera e até a próxima. Valeu mesmo. Tchau, tchau.